Programa Mercado e Ação, sempre às terças-feiras, 22 horas e 30 minutos, com reprise às quintas-feiras, 23 horas e 30 minutos e sábado às 8 horas da manhã, também online pelo site poatv.net. Recebe hoje, de novo nos dando o prazer da visita, Eliana Mota Vincenzi. Já aprendi a pronunciar correto. Advogada, planejadora financeira, com mestrado na área da economia. Qual é a área da economia pontualmente é o teu mestrado? A minha área de concentração é mercado financeiro. Dentro da economia, uma especialização no mestrado. Então vamos ter alguma dica hoje também? Também, né? Tendências. Também, tendências. Dentro do planejamento financeiro, tu é muito focada, parte do teu trabalho é bastante focado na gestão da segurança do patrimônio, segurança da empresa. Como é que chegou a esse ponto? E quais são as premissas de um trabalho de gestão patrimonial? Não sei se estou chamando correto. Perfeito. É importante que a empresa tenha no seu planejamento estratégico normas e órgãos de governança corporativa. Especialmente empresas familiares, né, onde a propriedade, a família e a gestão interagem nas três esferas patrimoniais. Então, a gente atua bastante nessa parte de planejamento financeiro e sucessório de empresas familiares. Então, é um cuidado que há que se ter com empresas familiares, porque a gente sabe que o grande problema de fechamento de empresas familiares ou de venda de empresas familiares é porque há conflitos familiares. Então, os sucessores, eles não foram adequadamente preparados, nem foi criado mecanismos que a gente chama os acordos parasocietários e no próprio instrumento constitutivo das empresas, seja uma limitada via contrato social, seja estatuto via uma SA, não houve essa preocupação em preparar a empresa para a sucessão. Isso normalmente acontece porque a empresa foi criada por uma pessoa e o resto foi se agregando a ela, né? Exato. Teve um empreendedor, que é o que criou a empresa, né? A gente chama o patrono lá, o fundador da empresa, e à medida que a empresa vai crescendo e as gerações vão se sucedendo, se não há esse controle e esse planejamento, certamente haverá conflito familiar quando ocorrer a sucessão. E é bom ressaltar que a sucessão não é necessariamente só a sucessão causa-mortes. Poderá haver um evento de oferta para a compra daquela empresa, ou seja, a sucessão inter vivos, e que se a empresa estiver adequadamente estruturada, com órgãos de gestão e órgãos de governança corporativa, certamente essa empresa vai ter um ágio no seu valor pela adoção dessas práticas de boa governança. Dentro da gestão da empresa, que instrumentos são mais utilizados para descobrir ou valorizar ou fortalecer as competências individuais? Porque a gestão, ela passa pelas competências, a pessoa certa no lugar certo e a pessoa errada fora da empresa. Exatamente. Ela tem que ganhar como sócia, mas não como gestora. Aí há que se fazer um estudo também da composição familiar e da própria empresa. Então, o que é mais importante? É trazer um sucessor com os laços consanguíneos, ou seja, os herdeiros do patrono, ou buscar pessoal de fora? Se aquele herdeiro tiver o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes exigidas para aquele cargo, há que se escolher sempre o sucessor. Com isso, a gente evita o chamado conflito de agência, que é trazer, no caso, um contratado externo, um empregado, para gerir a empresa. Então, esse empregado ele vai ter os interesses dele. Poderá haver conflito do interesse desse empregado com os interesses da empresa. Eu, elegendo para comandar uma empresa um sucessor, eu consigo inibir essa parte do conflito de agências. Mas tem que observar se esse sucessor tem as qualidades para exercer tal função. Porque se ele não tiver, ele vai participar lá na distribuição de dividendos, mas ele não vai receber o prolabore como empregado daquela empresa em si ou como um sócio administrador. O conflito que um terceiro fazendo a gestão poderia ter, esse conflito pode ter também com da própria família.
Perfeito. em relação a outros que não estão em função de gestão. Exatamente, por isso a importância desse planejamento sucessório, porque, e na empresa familiar, porque a gente vai ver com todos os sucessores quais aqueles que têm o dom e a habilidade para permanecer na gestão da empresa e aqueles que não têm, eles ficam de fora da gestão, mas ficam participando nos lucros e dividendos que são distribuídos. Então, há que se fazer os acordos parasocietários ou protocolos familiares que vão mitigar e muito o risco desse tipo de conflito. Que tipo de acordos acontecem comumente? Quais são assim, as pautas mais comuns para esse tipo de acordo? Normalmente os acordos parasocietários, eles vão tratar da venda das ações, a participação societária, ou seja, se quando eu quiser vender, será esta a regra do jogo? Exatamente, tem uma regra já acordada, também a parte de exercer os votos para, enfim, decidir sobre o futuro da empresa, né, que ações tomar para a empresa. Então, isso tudo pode ser acordado num contrato parasocietário que é em função da empresa. Porém, é uma parte de direito obrigacional entre os signatários que assinarem esse acordo. Esses acordos, eles são bem mais comuns hoje. Antigamente, essas cláusulas, elas eram, quando existiam, elas eram privilegiadas no próprio contrato social da empresa. Isso. Mas isso me parece que deixava muito engessado. Como é que aconteceu essa migração? Pode ser feito direto no contrato social, que daí vai ser de conhecimento de todos os terceiros que aquela empresa ela tem, né, aquela cláusula ali para entrada, cláusula de barreira. Mas normalmente num acordo parasocietário que envolve, que não precisa envolver todos os sócios, pode envolver alguns ou a maioria, o controlador, e entre eles é decidido como vai ser decidido os rumos da empresa. Então, uma coisa que ela pode ser colocado à margem do contrato social que existe esse acordo, mas que poderão ter outras deliberações mais de nível estratégico daquela família. São as combinações. As combinações. A formalização das combinações. A formalização, perfeito. Tu falaste no início em governança corporativa, a governança de uma empresa familiar, coisa assim. Governança é um pouco amplo. Ela não pega uma linha só de raciocínio ou uma linha só de ação. Tu pode abrir um pouco uma pequena aula sobre governança? Sim, a governança corporativa, a maioria das pessoas pensa que é para grandes corporações, né? Para empresas, sociedade anônimas de capital aberto, mas é um conceito errado, um entendimento errado. A governança corporativa, ela independe do porte da empresa. O que é a governança corporativa? É como aquela empresa é gerida. A gente tem os 4 pilares, que são os valores da governança, né? Transparência, equidade, prestação de contas, sustentabilidade. Então, independe do porte de empresa, é como se relaciona. E agora, com a edição da lei anticorrupção também, é importante que a empresa tenha essas normas de integridade, que faça o correto, que haja transparência nas suas tomadas de decisões. Então, a governança corporativa é como é gerido. E conforme é a gestão dessa empresa, ela vai agregar um valor, que é um ativo intangível, né? Que é aquele sobrevalor que a empresa agrega, no caso aquilo que não é físico, mas eu desejo adquirir. É como todo o conjunto daquela empresa é gerido. Tanto que na Ibovespa, a gente tem um índice que se chama Índice de Responsabilidade Social Empresarial, que é um dos índices que nos comprovam que empresas que possuem práticas de boa governança corporativa, elas agregam valor. Então, se a gente vai ver o benchmark do Ibovespa, vai ter o benchmark, que é aquele conjunto teórico de carteiras, e aquelas empresas que possuem boas práticas de governança corporativa, elas vão estar acima do benchmark. Exatamente esse é o valor agregado por a empresa observar e colocar em prática esses valores da governança corporativa. Eu tenho como dimensionar ou ter uma noção de quanto eu posso agregar de valor numa empresa com essas boas práticas? É muito cada caso, né? Mas certamente ela agrega valor. Ela vai agregar um valor que vai depender também da profundidade dessa governança corporativa, né? Do azeitamento, da mitigação de risco, dos órgãos que foram implantados de governança, né? Se eu tenho uma boa área de compliance,
e que hoje a gente vê muito na mídia aí, um risco muito grande de imagem das empresas em função de não adotarem práticas corretas de gestão e de governança. Aliás, Lava Jato está mostrando várias. Exatamente, empresas grandes, né? Empresas, conglomerados multinacionais que não observaram as regras legais, primeiro, né? As regras do direito penal, direito civil, enfim. E a gente está vendo aí, olha, o que perdeu-se de valor em função do risco de imagem. E um detalhe, no caso de empresas governamentais, não se perdeu só o valor da empresa, porque ela gerou uma crise institucional que derrubou o governo inteiro como se fosse uma empresa única. Derrubou o governo inteiro. Nós vamos para o nosso intervalo e vamos retornar num instante, continuando esse assunto. Retornamos num instante.